Olá, meus amigos, estamos no ar com a 19ª rodada, 19ª jornada do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol brasileiro e português. Estou eu, Caco da Mota, estou sempre ao lado de João Almeida Moreira e temos grandes temas: CR7 no Palmeiras, João Félix no Flamengo, CR7 Júnior convocado para a seleção sub-15. Vamos fazer um braço de ferro, você participa, se inscreva no canal. Palmeiras ou Flamengo? Afinal, quem é o melhor? Vitor Roque, o matador de gols difíceis. Vasco, Diniz vai tirar de uma eterna crise o Vasco da Gama. Tem ainda um derby decisivo entre Benfica e Sporting. E também a língua que nos desune, vamos tratar de alguns temas aqui. Sempre temos palavras que nos conectam ou que nos desconectam. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nos assistam. Muitos assuntos, mais uma vez, muitas conexões entre Portugal e Brasil, desta vez algumas inesperadas, né, que a gente não sabe bem se são fantasias, se são realidade, como, por exemplo, a notícia de que o Cristiano Ronaldo poderia vir para o Palmeiras. A presidente Leila Pereira desmentiu, disse que é fantasia, mas é menos fantasia a possibilidade do João Félix, que é um jogador de seleção portuguesa, portanto é um jogador de primeira prateleira, vamos dizer assim, por tentar em grandes clubes sempre, no Flamengo. Aí já seria através do diretor esportivo, diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, que o conhece bem dos tempos do Benfica. São duas possibilidades que animam, claro, torcedores. Seriam ambas no contexto do Mundial de Clubes, que o Cristiano Ronaldo poderia ter interesse em disputar esse campeonato e o Palmeiras seria uma possibilidade, talvez até emprestado pelo Al Nassr, mas enfim, esse assunto parece que está morto à partida porque a Leila Pereira já desmentiu, disse que é fantasia. Eu até procurei se o Cristiano Ronaldo e o Abel Ferreira tinham alguma relação muito próxima, mas não me parece. O Abel Ferreira chegou ao Sporting em janeiro de 2006, já o Cristiano Ronaldo tinha saído há 3 anos do Sporting e ido para o Manchester United, então não tem uma relação muito de amizade dentro do clube, do Sporting, e na seleção também o Abel só foi chamado uma ou duas vezes, também não foi por aí que tiveram grande proximidade. E em relação ao João Félix, parece mais possível, né? O João Félix já falou que gosta muito do futebol brasileiro, mas o Cristiano Ronaldo também já falou muitas vezes que tem muitos amigos no Brasil e que gosta muito do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Mas o Félix obviamente que é um jogador diferente do Cristiano Ronaldo, é mais fácil de contratar, né? Por vários motivos, embora também me pareça bastante difícil. Vamos lembrar que o Félix, os clubes por onde ele passou, além do Benfica, onde brilhou a alto nível na temporada 18-19, foram o Atlético de Madrid, 4 temporadas do Atlético de Madrid, depois no Chelsea, no Barcelona, voltou ao Chelsea e agora está no Milan, ou seja, o Flamengo é um clube muito ambicioso, o Flamengo é um clube que tem dinheiro, mas não é muito fácil trazer um jogador desse nível de seleção portuguesa para o Brasil. Não sei qual é a sua opinião, cara. Eu imagino que essa questão do Mundial ele vai criar essas especulações e muitas vezes pode até acontecer algo assim, não só com os clubes brasileiros, mas com alguns outros clubes que vão tentar se espelhar nos europeus, que vão cair de rendimento pela questão do calendário europeu, que é diferente. Fisicamente eles estarão em queda e os brasileiros ainda estarão, vale para os argentinos também. É uma questão interessante. Agora, seria espetacular se pudesse contar essa criatividade com o Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco alguém tenta de alguma forma, como o Grêmio trouxe o Luis Soares, porque passou um pouco mais fácil também, né? Passou pelo Nacional do Uruguai e aí pegou carona nessa proximidade uruguaia, Montevidéu, Porto Alegre, ficou mais fácil, né? O mesmo poderia acontecer daqui a alguns anos com o Messi mais velho e podendo querer encerrar a carreira na Argentina, e um clube brasileiro se aproveita disso e coloca ele num Mundial, num período mais curto para projetar os clubes. A verdade é que eles têm que ser mais competitivos nessas competições, embora daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Palmeiras e Flamengo são muito fortes. Eu vejo eles com chances de classificação nessa competição, mas não para disputar título.
mas a gente sempre tem que respeitar quando o futebol brasileiro tem muita qualidade em relação aos europeus, ele consegue fazer um jogo, encarar, se os europeus não vierem com força máxima. Se eles vierem com a força máxima, se eles colocarem mais time B, um ou outro jogador não participarem desse evento, eu ainda não tenho certeza de que eles vão com força máxima, ou se eles vão encarar também como uma competição, como muitas vezes eles encaravam, e entram até meio assim, o que vale mesmo é a Champions League. Depois o Mundial, o que vier é lucro. Para eles não é aquela mesma... Até não sei como é que é para Portugal, João, o Mundial. Como eles também estão num patamar hoje abaixo na prateleira do futebol europeu e já ganharam mundiais. Como é que é a questão do Mundial? Quando tem uma possibilidade de ser campeão do mundo e alguns anos já com essa chancela FIFA, né? As taças intercontinentais e depois o Mundial de Clubes sempre foi considerado secundário, mesmo em Portugal, na Europa em geral, né? Eu lembro-me que o país parou, eu sou do tempo em que só peguei 2 vezes um clube português disputando isso, que foi o Porto nas 2 ocasiões, né? Nas 2 vezes que disputou, eu lembro que o país parou para ver os jogos do Porto da final da Liga dos Campeões e depois os jogos, tanto com o Peñarol como com o Once Caldas de Mundial de Clubes, foi meio que só assistiu aqueles malucos do futebol, né? Muita gente não teve aquela coisa de parar o país, etc. Não é visto como uma prova muito interessante, assim, porque, por várias razões, já pode haver uma certa soberba europeia em relação aos outros continentes, a esse lado, sim, mas também tem a ver com o calendário, sabe? Que neste caso não, mas vai ser em junho, mas antigamente já era em dezembro, já era na outra temporada, né? O treinador já não era o mesmo. Aliás, as 2 vezes que o Porto foi à final da Intercontinental ou Mundial de Clubes, foi com treinadores diferentes. Como foi campeão europeu e se destacou muito, muitos jogadores, os principais, foram transferidos para clubes maiores, então já era outra equipe. Então perde um pouco o lado calendário, também faz perder um pouco esse interesse. E depois tem um pouco da cultura europeia, que por uma razão se chama velho continente, né? São países com 1000 e tal anos de história, às vezes 2000 anos de história, e acho que tem uma, assim, meio que inconscientemente, não dão grande valor a provas de tiro muito curto, né? Tipo, 90 minutos, de repente você vai ser campeão do mundo se ganhar um jogo, não, é pouco, né? Ou mesmo agora com o Mundial de Clubes no formato anterior, até o ano passado, até este ano, até o ano passado, sim, tem que fazer 2 jogos só, uma semifinal e uma final, é pouco, né? Os europeus gostam de campeonatos nacionais, 30 e muitas rodadas, uma grande maratona, porque senão parece que nem dá valor. Copa do Mundo talvez seja a diferença, mas é que a Copa do Mundo são 7 jogos ou 8 jogos de grande intensidade que são disputados, né? Todos eles são quase que finais. Então, acho que é por isso que os europeus nunca, por esses 3 motivos, um pouquinho de soberba, sem dúvida, mas também o lado calendário e o lado de ser muito, prova demasiado de tiro curto, muito ao sprint e não uma maratona, e isso desagrada um pouco. Então, nem mesmo em Portugal, que é um país da segunda divisão, é uma liga da segunda divisão, talvez a melhor da segunda divisão, mas não deixa de ser uma segunda divisão depois das 5 grandes, nem aí desperta muito entusiasmo. Mas tudo isto que eu estou a falar pode ser um pouquinho tirado de contexto neste Mundial agora, porque é tão diferente este novo formato que pode realmente entusiasmar. Mas duvido que entusiasme tanto como entusiasma uma Champions League, ou muito menos como entusiasma um Mundial de Seleções, né? E teremos um confronto, a gente falando Palmeiras e Porto, a estreia do Palmeiras é justamente contra o Porto, que tem Al Ahly, Inter de Miami, o Inter Miami, e o Flamengo, que tem o Benfica no grupo do Boca, o Flamengo tem o Esperance, que é um clube da Tunísia, Leão do México, Chelsea da Inglaterra. Eu vejo os 2 grupos boas possibilidades de classificação. Depois a gente vai ver quem pega quem, como é que estão os clubes. Vai que um clube brasileiro um português também acaba surpreendendo e fazendo uma bonita campanha. Embora a gente gostaria de ver o CR7 com a camisa do Palmeiras, seria muito legal, mas quem está bem é o filho dele em termos de projeção agora nacional, mesmo jogando na Arábia como o pai. Exato. Foi
o Cristiano Santos, é este o nome de guerra, mas mais conhecido por CR7 Júnior, por questões óbvias, atacante do Al Nassr, de 14 anos, foi convocado para a seleção sub-15 portuguesa, né? Que dos dias 13 a 18 de maio vai disputar um torneio chamado Vlatko Markovic, na Croácia, um torneio importante nessa categoria, um torneio já com alguma tradição, e, portanto, é interessante, logicamente, tanto o pai, o Cristiano Ronaldo, como a avó, que é a dona Dolores, foram logo para as redes sociais dar os parabéns ao filho e ao neto, né? Parabéns, filho, disse logo o pai, escreveu logo o pai, que também se estreou nas seleções portuguesas nessa categoria, na categoria sub-15. Eu duvido, por mais que o Cristiano Ronaldo pareça imortal, que eles cheguem a jogar juntos, seja no Al Nassr, seja na seleção portuguesa, né? Se ele tem 14 anos agora, mesmo que seja um prodígio como o pai, né? Só lá para ir para os 17, 18 é que chegaria numa equipe principal, teria o pai 44. Portanto, acho um pouco difícil jogarem juntos, mas a verdade é que não são Num casos. amistoso, não duvido que não vão fazer isso. Talvez isso, com certeza. Mas não é um caso, é um caso até muito comum, logicamente, de pais e filhos serem jogadores de futebol. Aliás, é muito comum os filhos seguirem as profissões dos pais, portanto, no futebol não é exceção. Mas a um nível altíssimo, relembro os casos dos Maldinis, ambos internacionais italianos, tanto o Cesare Maldini quanto o Paolo Maldini, considerado um dos maiores defesas, né? Nem vou dizer nem zagueiro, nem lateral esquerdo, porque ele jogava em todo lado, né? Um dos maiores defesas da história, né? O Simeone, que agora os filhos do Simeone, principalmente o Giuliano, né? É um jogador já com nível de seleção argentina, e o Diego Simeone teve uma carreira muito importante no futebol argentino. Recordo também os Alcântaras, Mazinho, campeão do mundo em 94, e os filhos, Rafinha e o Tiago, pela seleção espanhola, né? Mas que foram jogadores de muita qualidade, principalmente o Tiago Alcântara, né? E agora, mais recentemente, em Portugal, o caso dos Conceição, né? O Sérgio Conceição foi jogador muitos anos da seleção portuguesa, não jogou tantas vezes como poderia, porque ele era um jogador de qualidade, Lazio, Parma, Inter, jogou em muitos clubes bons, Porto. Não jogou tanto porque o Figo tapava um pouco o lugar dele, porque ele jogava ali na ala direita. E agora o filho, Francisco Conceição, que é sempre chamado pelo Roberto Martínez, jogador que faz fumaça, como diz mais ou menos o Roberto Martínez, já falou algo nesse sentido em relação a Francisco Conceição. Portanto, há muitos casos e parece que o Cristiano Santos é mais um. Vamos ver se ele consegue ter uma carreira um pouquinho à margem da sombra do pai. Não é fácil, né? Quando você é filho de um jogador desse nível, como filhos do Maradona, filho do Pelé, o Edinho, há um peso muito grande sobre esse tipo de jogadores, né? Um pouquinho diferente de ser, com todo respeito, filho do Mazinho ou do Sérgio Conceição, que foram jogadores bons. Mas quando você é filho de um jogador que marcou uma era, é realmente um peso muito grande, né? O Ronaldinho Gaúcho, por muito tempo, ele tem o filho João Mendes, por exemplo, é uma marca muito forte, né? Superar o Ronaldinho Gaúcho não é nada fácil. Como o Edinho, que era goleiro, filho do Pelé, por mais que seja outra posição, isso facilita, ele teria que ser um ótimo goleiro. Mas sempre pelo DNA do Pelé, o rei do futebol, se imaginava, nossa, ele vai ser um Pelé do gol, vai ser um super jogador no gol. É um peso que eles carregam. O João Mendes até jogou na base do Barcelona. O Ronaldinho nunca fez muita questão de... ele fez bem até a gestão do filho nesse aspecto, ele não quis aparecer muito com o filho, nem o filho usando o nome do pai, e isso estourou há pouco tempo, mais quando ele foi para o Burnley da Inglaterra. Mas é uma situação complicada. Para os brasileiros não dá muito certo quando o cara é muito superastro, não é muito fácil, né? Eles já caem numa situação muito difícil e parece que tem uma vida muito... O brasileiro também, por cultura nossa, tem uma vida muito facilitada, eles são mais mimados, na minha opinião, do que a cultura europeia, que mesmo sendo filho de um astro, o pai vai ser rígido com ele, vai ser mais rígido, não vai ter tanta facilidade. Por mais que a vida seja de cara de um menino muito bem sucedido. Alguns desses jogadores no Brasil criados com muitas dificuldades, alguns passando fome, até dificuldade, e o filho não tem esse tipo de coisa. Mas ele é muito mimado, muitas vezes. É tanta facilidade, é tudo tão de mão beijada,
e que às vezes nem viram jogador de futebol. É um DNA do pai, vão fazer outras coisas e acabam se perdendo nessa questão. É importante separar o profissionalismo da família, e no caso brasileiro é bem difícil isso. Filho de Garrincha, de Pelé, não é fácil para o jogador brasileiro. Zico, Romário, Zico, Romário, também não foi. Todos eles iniciaram mais ou menos uma carreira, mas não acabaram por não E seguir. nós também somos culpados, porque a gente também tem essa visão de que parece magia. Eu tenho um DNA de um craque, eu vou ser craque. Não só no futebol, em tudo. O filho do grande jornalista vai ser o melhor jornalista também. Nem sempre é assim. E isso cria um peso, né? Para quem principalmente os que aparecem muito em futebol, na área artística, filho de cantor. É muito assim, né? É bem complicada essa situação. Maria Rita, filha de Elis Regina. Excelente cantora, mas não tem comparação. Se fizer essa comparação, é até ruim para ela. Ainda bem que ela sabe administrar isso até hoje na sua carreira. É muito parecido no futebol brasileiro. Falar em música, temos um clássico. Para nós é clássico, mas para os portugueses sempre será o derby de Lisboa, decisivo, Benfica Sporting, no Estádio da Luz. Para os brasileiros aqui, 2 horas da tarde do sábado, estarei nessa transmissão. Muito legal, muito contente de estar nessa escala deste jogo pela ESPN. Jogo que vai decidir o Campeonato Português e um duelo muito interessante, de resultados significativos nas últimas rodadas, deixando os dois ponta a ponta, e que esse jogo, sim, claro, será, mesmo tendo ainda uma última rodada, né, João? Esse jogo para o Sporting, principalmente uma vitória, encaminha o título, e seria muito importante para o Benfica também superar o Sporting, podendo jogar até mesmo se todos fizerem o mesmo resultado na última rodada, um empate, me corrija se eu estiver errado, João, o empate, o Sport será campeão porque venceu o primeiro derby, e esse é o critério de desempate do Campeonato Português. Eu fiz o jogo do Estoril, e o Di Maria foi poupado do jogo, e acredito que começa o jogo contra o Di Maria pelo Benfica contra o Sporting, e do outro lado temos aí um duelo, para mim, os grandes expoentes. O Di Maria, por mais que já esteja um jogador bem rodado, mas ele, preservado para o Clássico, é um jogador muito forte dentro de casa, com muita força o Benfica vem. Eu ainda acredito que o Sport é o favorito no campeonato, mas para esse derby, o Benfica tem muita força no seu estádio, pode prevalecer isso. Acaba sendo um campeonato, já falei, 60-40, se eu quiser ser mais preciso, 55-45 para o Sporting, por toda a trajetória, por tudo que faz e por ter este maravilhoso jogador espetacular, que também, mesmo num jogo fora de casa, pode ser decisivo, que é o Gyökeres, que até está sendo comparado com... Vou colocar a imagem aqui, por causa estão botando a imagem da comemoração do Gyökeres, porque o Papa é o Leão 14, e aí, como no Brasil, todo clube que tem um leão, o Sporting é leão, tá colocando, ficou muito divertida essa imagem, essa brincadeira. Já vi leão de verde, já vi o leão com as cores do Fortaleza, do Vitória da Bahia, do Sport de Recife, do Avaí de Florianópolis. Tem outros menores também, e vários leões pelo Brasil, mas o Sporting aproveitou-se disso e fez uma montagem aí do Papa, que é americano, mas que se criou muito no Peru. Ficou pelo menos 20 anos, 2 décadas no Peru. Interessante a brincadeira, João. Vou tirar aqui a foto para que você analise a sua expectativa para o derby aí. Se o Sporting ganha, é campeão logo, direto, logo, porque fica com 3 pontos de avanço e, portanto, em caso de empate, né, mesmo que perca a última rodada e o Benfica ganhe na última rodada, ficam empatados e aí o confronto direto é o critério dos empates, e como o Sporting ganharia os 2 jogos, seria logo campeão. Se empatar, fica em vantagem, né, porque tem que fazer um resultado igual ao do Benfica na última rodada. Agora, se ganha o Benfica fica com uma vantagem claríssima,
até porque a última rodada não são jogos fáceis, né? É Sporting Guimarães, né? E o Guimarães é o quinto classificado, um clube com história, que complica a vida dos grandes, normalmente, e o Benfica vai a Braga, né? Braga que está a lutar pelo terceiro lugar com o Porto. Então não são jogos fáceis. Só que eu acho que quem E levar o a Vitória é vantagem o quinto, né? Ainda é o segue quinto. a Isso. colocação. É E, muito a- e forte. agora, de qualquer forma, eu acho que quem levar uma vantagem, quem ganhar o derby, depois o último jogo já não perde, né? Conhecendo o futebol português como eu já conheço desde que nasci, né? Aí a última rodada vira uma onda vermelha, uma onda verde tão grande que não dá para perder o último jogo. Fica uma coisa tão forte que seria um golpe de teatro demasiado insólito, inédito em Portugal, alguém depois perder. Mas, entretanto, este jogo é o que vai, em princípio, decidir tudo, e com dois jogadores decisivos, um de cada lado, como você falou já, Di Maria, mesmo não estando no auge da sua carreira, lógico, né, que foi no Real Madrid, que na seleção argentina há uns anos, e em outros grandes clubes que passou, ainda é um jogador absolutamente decisivo, e se estiver descansado fisicamente bem, é um jogador para que qualquer ambiente, qualquer momento não assusta, né, porque ele já passou por tantos e tantas decisões. Já o Joker, o jogador menos experiente, logicamente, bem mais novo e com menos traquejo, mas é um jogador que já provou também que não se assusta em circunstância nenhuma, né? E às vezes até fora de casa pode ser mais perigoso porque tem que ter uma tendência a ter mais espaço, né? Porque o Benfica com certeza vai atacar um pouco mais, está a jogar em casa, quer ganhar, e então isso pode dar espaço, por isso o Benfica vai ter que estar com muito cuidado em relação a ele. Eu concordo com você, acho que o Sporting é um clube, apesar de ter é uma equipe, não um clube, é uma equipe que nesse ano, apesar de estar no terceiro treinador, por circunstâncias que a gente já falou muitas vezes, é uma equipe mais consistente, porque já é praticamente a do ano passado, com umas trocas, lógico, mas não muda muito assim a coluna vertebral. Já o Benfica tem feito muitas alterações pontuais, de ano para ano, muitas contratações novas, então tem menos essa coluna vertebral, não é? Por isso eu vejo o Sporting mais como equipe. Só que o Benfica joga em casa, o Estádio da Luz, para quem já lá esteve, sabe que é um caldeirão nesses momentos, nesses em todos, né, mas nesses ainda mais, são 60 mil pessoas, não é torcida única, mas mesmo assim é 80% a 90% benfiquistas. Se por acaso o jogo começa a correr bem ao Benfica, vai ser muito difícil a qualquer clube. Até o Barcelona, né, passou por muitas dificuldades lá esse ano na Liga dos Campeões. É muito difícil alguém conseguir passar aquele caldeirão. Então o Benfica acaba por equilibrar muito em termos de favoritismo por jogar em casa, né? E porque nos últimos anos o Sporting tem ganho menos. Os últimos, mesmo últimos, até que não, né? Já foi campeão 2 vezes recentemente. Mas nos últimos, eu digo, nos últimos 10, 20, 30 anos, tem perdido mais vezes com o Benfica do que o contrário, e esse fator psicológico às vezes pesa. Mas por isso é um jogo muito aberto, e estou como você, sou um pouquinho menos de porcentagem ao Sporting do que você, acho que estou 52% para o Sporting, 48% para o Benfica, vamos ver. Vai ser muito renhido. Depois, e sem esquecer que daqui a umas 3 semanas, salvo erro, ainda tem final da Taça de Portugal com os mesmos dois protagonistas, os dois clubes mais históricos de Portugal, com todo o respeito pelo Porto, que nos últimos 40 anos foi o grande dominador, mas aqueles clubes que são rivais desde há 100 anos, né? 100 anos de rivalidade. Agora, só para deixar claro, o Benfica vencendo o jogo fica para a última rodada. Uhum. E aí tem uma questão, porque daí cada um tem uma vitória. E aí fica a questão, o próximo critério seria ficar no saldo, no número de vitórias. Critério é o saldo do confronto direto ainda, o segundo. Entendeu? Se Sim, bem aí se o Benfica faz, o isso, primeiro foi saldo 1. Foi um a isso. zero ou 2-1? Foi 1-0. 1-0. Então, se ele ganhando de 2-0, ele joga na última rodada para vencer e o Sporting vencer. Bom, mas aí tem. Exato, daí não vale o saldo da última rodada. Qualquer vitória dos dois, o Benfica Fica com a vencendo na vantagem. última rodada é campeão, porque o Sport não adianta vencer, né? Exato, exato. Mas se eles empatam, se ele faz o 1-0. Aí já entra o critério da diferença de gols, né? Diferença de gols geral. E aí o Sporting está com uma ligeiríssima vantagem. Ou seja, o Benfica teria que fazer mais um gol lá no Braga do que o Guimarães. Está com uma vantagem eu até posso dizer daqui a pouco, talvez não tenha tempo Ah, mas não é aquela de 7-5, né?
Não é aquela coisa que tem que golear por 7-5, Não, então não. é bem... É Até porque tipo. quando há um jogo paralelo, Uhum. às vezes a gente faz a confusão e calcula o que o clube tem que fazer, mas o outro pode, pô, mas aí não vai perder, né? Isso. É muito difícil que o outro A, perca, né? a Mas diferença não está. A se diferença, empatar, já tá. É. a diferença de gols não está assim tão grande. Eu posso até dizer, acho que vou conseguir abrir aqui, ainda aqui é tempo. Os computadores às vezes são lentos, mas eu acho que a diferença é de 2, 3 gols a favor do Sporting. Ou seja, nesse Como é o momento, confronto direto, a gente não olha para isso, né? No português. O brasileiro, a gente olha o saldo, sabe de cabeça. isso, Eu no português, eu não tô acostumado a olhar mesmo. o saldo do Sporting é 59 e o do Benfica é 56. Tem uma defesa igualzinha, 26 gols sofridos. O Sporting tem 85 gols marcados, o Benfica tem 82. Ou seja, o Sporting tem uma vantagem de 3 gols no saldo. Então a situação do Benfica ainda é complicada. Tem que fazer saldo no derby, porque é difícil tirar 3 gols de diferença. Mas é que se ganha 1-0 no derby, por exemplo, a diferença já fica para um gol só, né? Porque o Sporting. Tem esse lado. Então, enfim. A É esperar, vitória, vejam como é equilibrado, como tá difícil, a gente tem que ficar fazendo cálculos aqui para esperar o que fazer. O importante é, claro, o Benfica tem que botar, certamente, o que importa é vencer, depois vai pensar em saldo. E o o, Sporting, dependendo de como está o jogo no final, se está empatado, ele não vai se arriscar, e aí pode deixar para o empate, porque deixa tudo para a última rodada, e aí vencendo seu jogo não tem erro. Né? Falar nisso, isso aí é um braço de ferro daqueles gigantes em Portugal, mas temos um braço de ferro no Brasil que está pegando fogo. Né? A gente olha cada vez mais, a gente olhava para o futebol brasileiro, era Palmeiras, Flamengo, com o Atlético, com o Botafogo, vira e mexe outros anos, até anos atrás sempre tinha uma ou outra equipe, mas eu vou citar o Botafogo, o Atlético Mineiro, que foram aqueles que circularam aí nos últimos 2 anos, muito fortes. Mas agora, cada vez mais, Palmeiras e Flamengo, e essa temporada é isso que a gente está vendo. Por mais que o Palmeiras, para mim, não tem melhor elenco que o Flamengo, mas é mais organizado pelo Abel Ferreira. Por mais que Felipe Luiz faça um bom trabalho, o elenco do Flamengo é espetacular, tem jogadores assim, só o fato de ter no meio de campo Arrascaeta e Gerson, e agora voltando Pedro, pode abrir mão até do Gabigol, que voltou até a ter destaque pelo Cruzeiro, que bom para ele. Palmeiras ainda acrescentando alguns jogadores, o Vitor Roque chegando, o Estevão é um espetacular jogador, mas ainda assim o elenco do Palmeiras é melhor, do Flamengo é melhor. É que o Palmeiras é muito organizado, defensivamente mais organizado, e a gente está vendo isso reflexo da campanha, por exemplo, na Libertadores do Palmeiras. O que faz na Libertadores, ele já encaminha uma classificação com a melhor campanha geral, e isso dará benefícios para as próximas fases, como grande candidato brasileiro à Libertadores. Mas é evidente que num confronto direto, se eles caem um contra o outro, ainda mais se for uma decisão, dependendo dos confrontos, e aí jogo único, o Flamengo tem plenas possibilidades de ser o campeão. Aí sim, o Flamengo é favorito. O que eu vejo é que na temporada, tudo que a gente vê, pontos corridos, Campeonato Brasileiro, o Flamengo é favorito, para mim também favorito. Mas eu vou ficar com o Palmeiras por esse equilíbrio, porque vira e mexe o Flamengo dá umas escorregadas, e o Felipe, e tem uma coisa também da massa crítica do Flamengo, que no Palmeiras não pega, porque o Abel não deixa, a Leila Pereira não deixa, e pode ter protesto de torcedor, não pega, não cola, não muda a estratégia do Palmeiras. Ele é muito firme. A política de futebol do Palmeiras também é muito mais sólida. E no Flamengo a gente já ouve esse, Felipe Luiz é fogo de palha, parecia que era uma coisa, tá se atrapalhando, não tá funcionando, já estão criticando qualquer meio resultado ruim do Flamengo, né? Já é empate com o Central Córdoba, já é algo para questionar o trabalho, que o Flamengo não está bem, que o Flamengo não funciona, e essa instabilidade atrapalha demais o Flamengo. Essa pressão que o Flamengo sofre, o Palmeiras também é muito cobrado, ele é muito mais sólido.
estão nesse braço de ferro, não num confronto direto, eu digo na temporada, tudo que for disputar, o Palmeiras pode acabar levando vantagem em relação ao Flamengo. Mas é difícil, hein? Não dá para ser 49,9 para o Flamengo e 50,99 para o Palmeiras. É difícil, viu, João? Mas eu fico com o Palmeiras. Eu concordo com você que o Palmeiras parece mais sólido, né? Mas ainda acho, para o nosso braço de ferro também ter sentido, né? Tem que puxar a brasa à sardinha do Flamengo, né? Não sei se usa essa expressão aqui no Brasil, puxar a brasa à sardinha. Não, puxar a brasa para o seu assado. Que a gente é para sardinha, porque normalmente assado é quase sempre sardinha. Mas Para o seu churrasco seria, mas é para o seu assado. que Interessante essa da sardinha. A gente normalmente churrasco é de sardinha, não é tanto de carne, também tem, claro, mas aqui no Brasil tem muito mais, principalmente no sul do país. Mas eu estou desejoso que chegue o dia 25 de maio, Caco. Eu estive aqui a ver, então você estava falando e eu fui aqui procurar rapidamente. Vai haver Palmeiras e Flamengo no dia 25 de maio. Vai ser um jogaço, porque realmente são duas equipes muito fortes. O Em Palmeiras, São Paulo. São Paulo. O Palmeiras, como você falou, muito consistente, muito. E agora parece que entrou numa fase boa, né? Acho que o Abel conseguiu arrumar o time. Não quer dizer que daqui você sabe como é que é o futebol em todo o mundo e no Brasil ainda mais. De um momento para o outro tudo muda, né? Há um resultado ruim, 2-3 e vem um ciclo ruim, mas nesse momento o Palmeiras está fortíssimo. Mais que o Flamengo, que tem oscilado um pouquinho. Ultimamente parecia inoscilável, não sei se existe a palavra, mas enfim, parecia à prova de crises, mas também tem as suas crises. Mas, no entanto, eu ponho o Flamengo com os tais 50,1 contra 49,9 do Palmeiras, porque tem uns jogadores ainda mais decisivos, eu acho. Não que o Estevão não seja espetacular e que o Vitor Roque e o Paulinho agora sejam mais opções para se juntar ao Rafael Veiga e aos outros que já lá estavam, Felipe Anderson, ou seja, já tem uma linha ali de meias criativos extraordinária. Acho que o Palmeiras ganhou muito nesse aspecto, né? Acho que o ano passado, com todo o respeito pelo Rony, que acho que é um baita jogador, mas não tem aquela magia que tem agora esses novos reforços, Rony e outros, Breno Lopes, etc., jogadores de elenco, jogadores de luta, mas sem a magia que tem agora um Paulinho, um Felipe Anderson, o Estevão nem se fala, né? Acho que esse cara é um craque mesmo. Mas, apesar disso, acho que o Flamengo já tem esses craques há mais tempo, né? O Arrascaeta está num nível altíssimo. Acho que o Arrascaeta está a passar por um mês ou 2 meses já do mais alto nível digamos, do Arrascaeta, do tempo lá do Jorge Jesus. O Pedro é um jogador espetacular, né? Porque além de ter força física, de ser referência, é tecnicamente extraordinário. Acho que não sei quem é que vai ser o treinador do Brasil, né? Não vamos falar disso mais porque dá uma confusão tão grande. Mas o Pedro é incrível, né? Voltando de lesão, criava-se uma expectativa. Pode ser que às vezes, dependendo de uma lesão que ele teve, poderia voltar em baixo nível, ele volta explodindo, joga demais, né? Dependendo de quem for o próximo treinador da seleção, seja o Carlo Ancelotti, seja outro, vai ter que ter o Pedro muito em conta, até porque ele é um jogador com umas características um pouco diferentes dos outros atacantes, é mais pesado, mas no bom sentido. É pesado, mas não é aquele jogador que fica lá parado. Ele tem uma técnica individual extraordinária. Portanto, por causa disso e do Gerson, acho que o Flamengo está um pouquinho acima do Palmeiras. Mas, obviamente, no dia 25 de maio a gente vai ver o confronto direto e vamos ver também. Acho que agora o Palmeiras dá um impulso grande também no Brasileirão ao dar um impulso na Libertadores, né? Acaba por nestes jogos que faltam, outros jogos que faltam, de repente vai colocar uma equipe mista, né? E isso pode dar um impulso para no Brasileirão deslanchar. Mas, enquanto que o Flamengo não, o Flamengo tem que lutar pela vida lá na Libertadores. Então vamos ver, né? Mas só para criar esse braço de ferro, eu coloco, ao contrário de você, o Flamengo ligeiríssimamente à frente do Palmeiras. Corro o risco de perder esse braço de ferro, olha só. Mas eu vou me arriscar um pouquinho. O Vitor Roque, falar nisso, Vitor Roque parece ser o matador de gols difíceis, né? Ele, quando o gol é difícil, ele vai lá e faz. Quando o gol é mais fácil. A propósito, fiz alguns jogos dele, comentei alguns jogos dele jogando pelo Betis. E vira e mexe acontecia essa questão do gol cara a cara ele perder, né? É uma coisa que persegue o Vitor Roque.
pode ser uma questão, pode ser não, tenho certeza que é uma questão mental, que bate um certo pavor de quando começa a acontecer isso. Ele vindo já de uma pressão do Barcelona que não deu certo, e aí ele vai para o Betis, ele faz gol, demora para fazer, daí depois faz, depois começa a perder, fica marcado nesse sentido, e depois ele até consegue, mas nunca vi ele também estabilizado nessa situação. O que me preocupa é que ele volte a ser esse jogador no Palmeiras. Ele faça gols espetaculares, vira e mexe, faz um gol importante, mas se cai num jogo decisivo, esse jogo aí que a gente citou, Palmeiras e Flamengo, se na hora da decisão desse jogo cai uma bola para ele e ele de novo tem esse gol perdido, ele vai ficar marcado. Mas também tem um lado de característica, tem jogadores que eles conseguem, tanto que o gol que ele faz, um dos últimos que ele faz, ele leva um tempo para encorpar, se preparar, era tão fácil, mas ele demora para deixar o corpo pronto para não errar mesmo e chutar para o gol uma bola fácil, que um Romário da vida fazia de olhos fechados. Então ele não é dentro da área, ele não tem aquela velocidade de tomada de decisão. Não gosto muito dessa expressão, né? Mas ele, para tomar a decisão, ele tem uma certa dificuldade. Acho que o jogador de arrasto, quando ele vem com ela arrastando e em arrancada, ele consegue pensar a hora do tiro, né? E aí ele vai melhor. Aí pode alguém dizer, mas eu vou mostrar um clipe de grandes gols que ele fez, Atlético Paranaense, era meia bicicleta, é de cabeça, é de primeira, tem isso. Mas eu noto que, de alguma forma, ele pode ser protegido para que não jogue sempre como um cara de área que fica só recebendo essa bola de primeira, que ele possa participar vindo de trás também, trocando passe, até porque ele é bom assistente também, ele pode construir o ataque de uma forma que ele não fique sendo cobrado por número de gols marcados desse perfil Pedro que a gente estava falando, que é completamente diferente. Pedro faz gol de canela se for necessário, né? O Vitor Roque, ele vai fazer um golaço, mas o de canela não vai entrar. Você falou no Romário, eu também me lembro do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno era um jogador, quando a gente via ele correr isolado, uma situação como a que teve o Vitor Roque agora lá no Paraguai, que o Cerro Porteño, a gente já sabia gol. Ele tinha uma frieza. O Romário nem se fala, né? Era frio, era aquele remate dele, assim, às vezes até de bico para o cantinho. Mas o Ronaldo Fenômeno tinha características de Vitor Roque, no sentido em que era muito forte, podia ganhar no corpo a corpo com toda a gente, só fazia gol dos dois jeitos, né? Ou era empurrando o zagueiro e colocando em posição de marcar, ou também quando ele aparecia sozinho, a gente já sabia, o Ronaldo não vai falhar, porque era de uma frieza incrível. Eu acho que ao Vitor Roque falta essa frieza. Sabe que tu fizeste uma comparação, eu lembrei de um episódio, eu estive na Copa América em 97. E eu tive o privilégio de acompanhar um treino, meio brincadeira, assim, mas era cruzamento de desafio com o Tafarel. Todos eles desafiando o Tafarel. E aí eles cruzavam na área e tinha zagueiros também, e tinha que chutar de primeira. O Zagallo permitiu aquilo porque era um treino de arremate a gol. E ali eu vi a diferença do Romário e do Ronaldo, por isso que eu respeito demais o Romário naquela oportunidade, porque a cada cruzamento que vinha na bola, do jeito que ela chegava, o Romário batia pro gol. O Ronaldo, às vezes, ele chutava e ia para fora. O Ronaldo tinha mais facilidade se ele podia dominar, dar uma arrastada e chutar. Claro que de cabeça o Ronaldo ia bem. Mas o Romário, ela vinha de qualquer jeito, era toque de primeira ou um mínimo toquinho. Incrível o aproveitamento do Romário. Eu não lembro, faz muito tempo, se foi em 1997. Mas acredito que o Romário foi 100%. E uma delas, essa eu recordo bem, se não foi a última, ele ainda pega a bola e vai em direção ao Tafarel e dá um micro chapéuzinho no Tafarel, deixa ele deitado e tira uma onda. Foi impressionante. Ali você vê que dentro da área, mesmo ele sendo o baixinho, o Romário, ele era espetacular e superior ao Ronaldo nesse aspecto. É uma questão de característica. Agora, quem foi melhor jogador? Quem será melhor jogador, Vitor Roque ou o Pedro? Para mim, o Pedro é mais jogador, mas o Vitor Roque tem um potencial para ser um jogador de seleção também.
O Vitor Roque tem muita força, né? E tanto que o gol que ele marca, o gol que ele faz, ele perde um incrível com o Cerro Porteño e depois faz um muito mais difícil. É um gol em que ele passa por 3 jogadores e ainda chuta com força, ou seja, tem muita força. Tanto que me fez lembrar, inclusive, aqueles gols de basquete, aquelas cestas de basquete, né? Quando o jogador vai, passa por vários e ainda faz aquele afundanço, né? A gente em Portugal chama afundanço, aqui no Brasil eu acho que é enterrada, né? Ou seja, Sim. quando ele sozinho passa por 13 e faz o gol. Podemos falar mais daqui a pouco nisso lá na língua que nos desune. Ou seja, sabe aquelas jogadas de Michael Jordan e outros assim, que ele não toma conhecimento dos zagueiros, passa por eles e chuta. Eu acho que quando ele tem vários zagueiros ali perto, é mais fácil para ele do que quando se sente sozinho. Ou seja, falta frieza ao Vitor Roque, não falta força, não falta capacidade de remate, não falta algum bom drible, o que falta é frieza. Isso só pode vir com a idade, né? Mas eu acho que o Ronaldo e o Romário, com essa idade, já eram frios, né? Mas, de qualquer forma, é como você falou, ele é um atacante de muita qualidade, que pode ser visto também como segundo atacante, porque não, né? Como um jogador que deve ser Eu avaliado, acredito nisso. ele deve ser avaliado pelos gols que ele participa, né? Tipo assistências e gols, e não apenas pelos gols, porque matador aquele de ganhar a bota de ouro, o troféu de artilheiro do Brasileirão, eu acho que ele não é um grande candidato nunca. Mas para participar em muitos gols, ele é porque ele realmente tem muita qualidade como atacante, né? Uma força incrível, uma velocidade, etc. E quando ele arrasta a bola e vai fazendo essa jogada e vai dando certo, ele vai ganhando confiança. Não dá Exato. nem tempo de ter aquele pânico na frente do gol. Ele tá tão Isso. confiante que deu tudo certo e agora eu vou explodir no final e dar a enterrada. Que para É. vocês portugueses é outra palavra, vamos falar logo em seguida. Uhum. Vasco, tem aí Fernando Diniz anunciado. Será que vai tirar o Vasco dessa eterna crise que vive o Vasco? Que situação do Vasco, que aliás é bem lusitano também, né? É. Vasco da Gama, tem a Cruz de Malta, enfim. Os primeiros acordes do hino do Vasco da Gama são iguais aos primeiros acordes do hino de Portugal, inclusive. Foi fundado pela colônia portuguesa do Rio, né, gigantesca, né, talvez a cidade que tenha mais influência de Portugal em todo o Brasil. E por isso, até a mim, como português, e todos os portugueses, entristece um pouco que o Vasco, todos os clubes brasileiros passam por momentos de crise, você sabe, cai a Série B, fica muitos anos sem ganhar, mas o Vasco é o que tem a maior crise, né? Porque o último Brasileirão e a última Libertadores, última, no caso, única Libertadores que ganhou, foram no século passado, né? São 25 anos em que a torcida do Vasco, que é considerada a quinta, às vezes aparece como quarta, outras vezes aparece como sexta do Brasil, está vendo os rivais se distanciarem. E quando eu falo os rivais, digo todos, principalmente o principal deles, que é o Flamengo, né? Então não está fácil. Inclusive no Cariocão, que é uma prova logicamente mais fácil de vencer do que as outras que eu falei, Brasileiro e Libertadores, mesmo no Cariocão está há 9 anos sem ganhar, né? A torcida está de parabéns porque enche o São Januário quando é necessário e tal, mas realmente é uma crise já que é longa demais, que faz com que os pequenos já deixem de respeitar o Vasco e os grandes estejam já no outro patamar, né? Usando uma palavra que o próprio Bruno Henrique usou uma vez quando ganharam ao Vasco da Gama, que ele disse: nós estamos no outro patamar, né? Que até viralizou na época. Enfim, vamos ver. Fernando Diniz, não sei se é uma boa solução. Eu até achava que era a melhor solução um Carille, um cara que fizesse, que não jogasse bonito, mas que jogasse consistente. Diniz vai jogar muito bonito, às vezes pode ser que funcione, mas também pode ser que tenha o efeito oposto e que o Vasco, que já é um pouco frágil, se torne ainda mais frágil. Vamos ver. O Vasco não é candidato a nada com o time que tem, ainda, né? Pode ser mais consistente. E o Fernando Diniz seria caso tivesse um super elenco para criar algo diferente, criativo do jeito que ele é, como fez no Fluminense muito bem. Mas num ambiente conturbado como era da seleção, se atrapalhou, porque é um ambiente de muita pressão, de muita estabilidade, e no Vasco não vai ser diferente, embora o clube seja um pouco mais tranquilo a curto prazo. Mas todo técnico que pega um clube em crise, ele carrega a crise de todos os técnicos anteriores. No momento que ele assume, ele é responsável por tudo que aconteceu. Não que eu estou dizendo que isso é correto, mas o torcedor ele cobra o resultado em 2, 3 jogos. O primeiro resultado ruim, ele já é cobrado por tudo aquilo de ruim que acontece com o Vasco.
E aí o ambiente é conturbado até na forma administrativa, porque até quando consegue uma SAF 777 não dá certo. Há uma intervenção, tem o Pedrinho como presidente. Nossa, a vida do Vascaíno é muito complicado. Perdeu recentemente seu principal jogador da história, uma morte precoce de Roberto Dinamite, né? É uma vida difícil para o torcedor do Vasco, que inclusive Dinamite também já sendo presidente, já tentando mudar o clube, várias tentativas, e é aí que está pegando a coisa, é na administração. O Pedrinho tem ótimas ideias, tem boa vontade, excelente comentarista, um dos comentaristas jogadores de futebol mais articulados que vi, com ótimas ideias, mas uma coisa é você ter ótimas ideias no futebol e administrar um clube do jeito que está o Vasco não é fácil, e o futebol ele não está conseguindo administrar bem, ele está se atrapalhando também, e não dá para saber, vamos saber a longo prazo, é difícil o que está acontecendo com o Vasco, mas espero que se recupere, é um grande do futebol brasileiro, mas a gente já falou isso aqui, essa coisa de camisa não ganha mais jogo se não tiver, não ganha mais jogos se não tiver organização, se não tiver um bom elenco, aí clubes vindo com uma organização completamente diferente, o torcedor pode pegar aí, esses dias eu estava visitando virtualmente o CT do Mirassol, porque o Mirassol havia goleado o Grêmio por 4 gols, e todo mundo desdenhando que o Grêmio perdeu para um clube pequeno, frágil, não tem camisa, é verdade, mas a organização do Mirassol coloca ele em condições, se um clube tão desorganizado também nos últimos anos e com problemas do futebol como o Grêmio, o Vasco, quando enfrenta uma equipe como essa, é a chance de um time, um clube de melhor camisa ter um time organizado, às vezes até com uma folha salarial menor, mas tudo em dia, tudo correto, um trabalho bem feito, e pode complicar a vida de um grande do futebol brasileiro, que no caso é o Vasco. Você está falando do Mirassol e no outro âmbito, mas não no mesmo nível, mas o próprio Puerto Cabello, que é o time que ganhou agora do Vasco, é um time que está muito organizado. Claro que é na Venezuela, que é talvez o país sul-americano com menos tradição no futebol, mas está muito organizado. É um clube relativamente recente, tem um bom centro de treinamento. Eu sei isso porque acompanhei, porque o treinador é português. E, curiosamente, chama Vasco. Vasco Faísca, né? O Vasco ganhou do Vasco. E chama Faísca de sobrenome, ou seja, foi uma faísca que ateou um incêndio lá no mundo de São Januário. Mas esse Vasco Faísca, que é um treinador que, como jogador, passou por Itália e tal, é um cara também, um rapaz novo, né, mas bem preparado, ele falou que a estrutura lá no Porto Cabello é muito boa, melhor do que a do Vasco, né? Que o Vasco se atrasou muito em termos de estádio, por mais que São Januário seja uma relíquia do futebol brasileiro, em termos de centro de treinamento, ou seja, o problema do Vasco é muito estrutural, né? Não depende de Carille ou Diniz, não depende sequer de Felipe Loureiro, né? O Felipe que teve lá agora como interino, ex-craque do time. Enfim, é um problema muito, muito grande e agora é isso, né? Nem a SAF resultou, né? Como você falou, então vamos ver. De qualquer forma... Eu comentei um dos jogos do Puerto Cabello na eliminatória, e muito organizado, tem bons jogadores, troca passes com qualidade, é o exemplo perfeito que você coloca. E às vezes a gente olha para a camisa e desdenha o adversário. Um Muxuc Runa esse, do Equador. Que tivesse sido um, sei lá, um América Cali, um Nacional do Paraguai ganhar 4-1, você diria, nossa, o Vasco tomou chocolate, né? Agora, Puerto Cabello, Mirassol em relação ao Grêmio, né? O nome, né? É isso que faz a crise alastrar ainda mais, né? E que pode sofrer aí um afundanço ou uma enterrada. Isso. Para mim, complicada essa expressão, confesso, João, nunca tinha ouvido falar. No basquete... Para nós aqui seria, também não é usada, mas teria mais coerência falar afundaço, mas não afundanço. Afundanço me lembra dança. Não, a gente costuma colocar esse N, assim, nessas circunstâncias, afundanço. Sim, aqui no Brasil seria mais
Afundaço, é verdade. Mas é o equivalente à enterrada, né? Quando o jogador faz, eu lembrei que a gente falou há pouco do Vitor Roque, que o cara passou por vários jogadores e ainda fez aquela enterrada, né? E não é a única diferença no futebol. No futebol, nos outros esportes além do futebol. Há também no atletismo uma coisa que eu sempre achei curioso, que foi aqui que se fala que é o 4 vezes sem revezamento, né? A gente 4 por 100. 4 por 100. Lá a gente fala 4 por 100 estafetas. Estafetas, revezamento. E existe mais outra que é no natação, né? Que é ao livre, ao peito, né? E ao costas. E hoje a gente fala mariposa, que fala borboleta. Que no fundo é mais ou menos equivalente. Mas... Já se falou mariposa, mas é borboleta. Borboleta, acho que alguma influência espanhola, uhum. mas é borboleta, né? Uhum. Ou nado golfinho também, se fala. Mas gente aí não é o golfinho, muitas vezes é num treino, você não bate as pernas de uma maneira diferente, mas se usa também o nado de golfinho, porque faz aquele salto assim, e é muito mais um movimento sem os braços, né? Aí, quando abre os braços, bate as asas como borboleta. Que é butterfly, né? Se usa muito. E o medley é medley, em inglês também. O medley... Medley é aquele que é misto, tem todos eles, né? Não lembro, mas eu acho que é estilos, chama 4 estilos. 4 estilos, Em algumas provas se coloca ali a tradução 4 por 100 medley, que para quem não sabe, mas quem conhece bem o esporte, aí tem tem o livre, tem o costas na natação, né? Tem o livre, tem o costas, tem o borboleta e tem o peito, né? Que em Portugal também não é peito, é bruços. Eu lembrei agora. Viu? É diferente, Mas enfim. E aí o afundanço e enterrada, aqui também algum narrador, algum jogador fala cravar também, cravou, mas é mais usado enterrada. Deu uma cravada, né? Cravou, uma furada, né? Acho que como se fosse com uma faca assim, crava, né? Essa cravada, que a bola não volta mais, né? Como ela é enterrada, não tem volta, ela foi afundada nesse afundanço. Legal, João. Então a gente fica para o próximo episódio, convidando a todos vocês que se inscrevam no canal Zuca e Tuga. Até um próximo evento. Mandem para os seus amigos, comentem aqui. Tem o Braço de Ferro, Palmeiras ou Flamengo? Com quem vocês ficam? Boa ideia, CR7 no Palmeiras. Quem mais vocês gostariam de um grande clube europeu ou uma grande estrela do futebol europeu que poderia jogar em clubes brasileiros? Obrigado, João. E até o próximo episódio, rodada, jornada. Essa foi a 19, o próximo será redondo, será 20. Obrigado, Caco. Obrigado a todos que nos escutaram. Um grande abraço, até para a semana. Semana de muitas decisões aí.